que delícia! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no Sementes Podcast. Para os nossos podcasters, meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado, Cristina Soares. Chiquérrima, historiadora, ilustradora, professora. Vixe, são tantos... Alguns ores aí, né? Ores. Nossa entrevistada de hoje é chiquérrima, Ariel Von Walker. Muito obrigada pela sua presença aqui, semeando, né? Para os nossos podcasters e os telespectadores e ouvintes, e quem estiver aí no outro lado da telinha, ou do som, semear curiosidades, semear, de repente, futuros escritores e escritoras, né? Porque é uma arte escrever. E requer muito, né? Porque, para quem não sabe, né? A nossa querida convidada, ela escreve terror, suspense, que é super difícil. A gente ama ler. E coisas Quem que não gosta? E outras cositas más, né? Mas assim, o gênero em si, quando porque a gente fala... Tem que pensar muito, né, cara? Pra prender a pessoa. Prender a pessoa na cadeira e ficar... Não, curioso que é, né? Da Ariel, é que a Ariel, assim... Quando você pensa que ela escreveu uma coisa... a Ariel escreve... Não, peraí. A Ariel já vem com terror. A Ariel vem com... É poema, é conto, é crônica, é livro, assim, é a tudo. pessoa que nasceu semeando, né? Já nasceu semeando. Como que é isso, Ariel? Conta pra gente. Eu brinco, a gente tava até conversando isso aqui antes de começar o podcast, né? É muita nóia. É no muita sentido nóia, figurado, pelo amor de por Deus. Favor, gente. Não é esse tipo de nóia. Mas assim, eu acho que foi a Cora Coralina que falou que escrever é rasgar-se e remendar-se. Sim. Então, eu acho que assim, a literatura, ela faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. Te ajudou a te libertar de alguma coisa em especial? De depressões, situações, contextos, sei lá. Com certeza. E mais do que isso. Eu comecei a escrever, eu tinha... Desde sempre, na verdade, eu escrevi. Desde que eu aprendi a ler, eu comecei a escrever. Ou seja, qual a idade? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Oi, com 4 anos eu tava escrevendo as primeiras gente, histórias. 4 anos. Ó, ai, não. Eu aprendi. Meu orgulho, Ariel, Michele. Essa é minha amiga. Não, o meu orgulho na vida, que eu sempre arrastei papo, é porque eu consegui sair do berço com 5 anos de idade. 5 anos eu desci do berço sozinha, eu me achava assim, o máximo. O máximo. Mas gente, continue. 4 anos é prodígio mesmo. Eu acho que eu fui muito abençoado, porque meus pais sempre me incentivaram muito a ler, a escrever. Então eu sempre ganhava muitos livros. Daí chegava o final do ano, era a época favorita. Não sei se alguém lembra daquelas coleções de livros da editora Girassol, de animais. Chegava o final do ano, eu ficava super feliz, porque eu ia lá na loja e escolhia um livro de animais. Eu queria ser bióloga na época. Aí eu ficava vendo aquilo lá, imaginando, gente, vamos fazer uma história aqui sobre espécies alternativas de animais que surgiram no meio do nada. Aí eu misturava isso com alguma coisa de mitologia, com alguma coisa das referências que eu tinha na época. Aí eu lembro que a primeira história que eu escrevi, que na minha cabeça já tinha ficado fantástica, era com certeza, para 4 anos pra ficou 4 anos. Fantástico, fabuloso. Eu lembro que eu escrevi ela num papelzinho, daqueles de caderno, que eu tinha arrancado, tinha esse tamanho aqui, e eu escrevi toda de lápis. E aí eu genialmente vi que tinha uma coisa escrita errada, e o que eu falei? Não vou apagar. Eu peguei outro papel verde, reescrevi a palavra e colei por cima. Ah, coisa mais que gracinha! Que coisa mais fofa. Mas você tem o registro? Perdeu, né? Perdeu. Tinha que enquadrar isso aí, gente. Faz muito tempo, gostoso. não. Pior que... Não mente para nós, Ariel Von Walker. Mas aí, depois disso, eu pensei muito tempo sem escrever. E eu voltei, assim, efetivamente, aos 14. Que também é uma idade precoce, de maturação, digamos assim, porque é bem no meio da adolescência. Sim. Né? Então, assim, não é um período que estamos nos conhecendo, buscando. E foi uma fase muito difícil, assim, por vários motivos. Uma série de crises familiares, meus pais tinham se separado, problema de saúde com os meus avós, se descobrindo adolescência, se descobrindo LGBT e e todo o conflito. Aí eu comecei a escrever. Aí eu lembro de algumas historinhas que eu tive, eu pegava
aquela folha A4 e eu mesmo fazia as linhas, porque eu não gostava de escrever na folha de caderno. Porque sempre me incomodou que o caderno não é igual ao Word. A gente não pode tirar a página, reescrever, copiar e colar. A gente tem que escrever de novo. E eu gostava de escrever à mão. Aí eu fazia uma folha, aí eu olhava e falava, interessante. Aí eu escrevia outra folha, ia juntando. De vez em quando eu tirava uma, colocava outra. Não gostava de escrever em sequência no caderno. Aí eu lembro que... Como é que funciona o cérebro de uma mulher, pelo amor de Deus, desse jeito? Que vai escrevendo Não, gente. sem sequência. Porque já escrever na Pois sequência é difícil. Descontinuidade total, né? Descontinuidade total. Então, eu sempre tive um Que pouco... coisa mais fluida. Ao mesmo Muito. tempo que você, quando você fala disso, é uma coisa disruptiva, total. Sim. Total Absolutamente. desconstrutivo. E porque... Hoje um pouco menos nesse sentido. Depende muito do que eu vou escrever. Mas, por exemplo, agora eu tô escrevendo um romance que ele ainda não tem título. Como é que você escolhe o título? É o final? Depende. Às vezes o título vem ali e eu falo, é isso aqui. Tem uma história que eu escrevi, um conto de terror, inclusive. Tá disponível no YouTube em audiobook. Eu gosto muito do audiobook, inclusive. É muito acessível. inclusivo, É né? acessível. Não, e é inclusivo, né? Sim. Ele se chama A Coisa no Pântano. Eu já ouvi. Já? Gostou? Você já mandou pra mim. Lógico. E ele veio já com o título. Eu já pensei, A Coisa no Pântano. Porque uma vez eu tive um sonho ali... Coisa no que era que tinha um pessoal que se perdia no pântano ali, tinha uma coisa de lama viva, e eu falei, ok, A Coisa no Pântano. Mas esse romance não. Ele vem uma parte, aí vem outra parte, aí não vem mais. O título mais provável dele até agora é Aline B. Não Aline B de Aline B como plano B, mas B de um sobrenome que ela não sabe. Ah! E ele é como se fosse um caleidoscópio. Que é muito comum, inclusive, viu? Muitas pessoas procuram a sua paternidade. Esse pertencimento... De não saber. Não sei se é esse seu intuito, né? Do B do não sei do quê. É um pouco sobre isso, da gente não saber quem a gente é. É. E ele Forte, né? E ele tem um tom que ele é em primeira pessoa. E o primeiro capítulo dele, se eu não me equivoco, se chama Um Corpo de Mulher. Que fala da personagem andando pela rua, caminhando, até que ela chega em casa e fala, ok, cheguei em casa. E aí? O que vai ter agora por detrás dessa porta? Nossa! E tem um determinado ponto na história que ela se encontra ali com ela mesma sentada. Ela fala, tá, esse sou eu, esse Porque é a o meu maior corpo. casa é o nosso próprio corpo. Cara, arrepiei, olha aí. É forte, porque uma coisa assim, bem- e me bem lembrou muito a filosófica, pandemia. né? E me É bem lembrou muito filosófica. a pandemia. Porque na pandemia a gente teve que aprender o valor da nossa verdadeira casa, que é o nosso corpo, né? Que é mente, espírito, corpo, o que você quiser mais, quanticamente, enfim, né? E aí... Aí ela descobre quem é essa pessoa ou ela tá nesse caminho? Ela vai buscando. Talvez no último capítulo ela descubra, porque não tá pronto ainda. E talvez a descoberta seja que não tem descoberta Ou também. talvez nem termine, né? Porque a escrita, ela tem muito essa coisa de não terminar, né? Sim. Assim, de que você pensa, tô no final, eu tô no fim de terminar essa série. Esse não momento. a série. Esse momento aqui, exatamente. Esse momento. Porque outras coisas vêm, né? Assim, é difícil fechar um livro e falar, acabou. Sim. Acabou. Diz o Bakhtin, né? Mikhail Bakhtin, Maravilhoso. que não acaba. Todo enunciado prevê um outro enunciado que vai vir, e que outro, e é uma cadeia. Né? E é até interessante sobre o Bakhtin, que também, nossa, é uma pessoa que eu tenho boiei, gostado muito. boiei, a intelectualidade me sugou aqui. Muito, e eu conheci o Bakhtin a partir de um amigo meu, historiador, Elbert Agostinho, um abraço pro Elbert. É o que mora na França? Não, o Elbert é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, meu bem, carioca, um beijo. É interessante o Bakhtin, porque quando a gente vai fazer essa análise do discurso, tem o que você quis dizer, né? Uhum. E tem o que a pessoa também entendeu. Não é? É uma coisa bem, aquela coisa Sim. bem da subjetividade mesmo, né? Que é muito, Porque muito você relativo, propôs né? uma coisa, você propõe. Agora, o que Skill a até- pessoa Mas vai o que que a pessoa desenrolar, vai né? desenrolar? Como que a pessoa vai ler isso? Sim. Que eu- A expectativa, bem em torno disso que você disse. Quando alguém lê seu livro, você
cria algum tipo de resposta a isso? Você desencana, não te interessa? Ou reverbera dentro de você a crítica, por exemplo? Porque a crítica não é ruim, Não. né? Ou sim. Depende né? A de crítica quem depende. critica, Eu não gosto né? de crítica. Ah, eu detesto, né, Odeio. bicho? E se eu Odeio, puder mas matar? assim... Quem me criticou, eu gostaria. Não. Mas assim, brincando. vamos fazer um parêntese. Existe a crítica que ela é nociva. Existe a crítica mal intencionada. Daí, Existe uma crítica bem exato. intencionada. E é bem intencionada, é bem-vinda. Essa eu concordo, gosto, eu de também verdade. gosto. Não me incomoda que alguém vire pra mim e fale assim, Eu ó, Michele, também. o seu melhor lado é esse, e você precisa fazer isso. Mas assim, Ok. comigo, e também existe o perfil da pessoa. Comigo, a pessoa vai fazer uma crítica, mas tem que ser luva de pelica. Tem que luva de Sim. pelica. Não vem com 2 pés no peito. Ah, mas Porque aí qualquer um, a né, pessoa- Cris? Mas não é. Tem pessoa que é assim, ela vai falar, já falar na lata. É o perfil da Sim, pessoa. sim. Ela fala, olha, não tá legal eu escrever de lápis. Se eu fosse você né, escreveria de caneta. Calma, opa. Né, então, assim, É o leão gritando. você Lorena tá tá vendo que era possível se você... Ó, tá legal de lápis. Mas se você colocar de caneta, não vai Você ficar entendeu melhor? como é que é? Tem que ir com E nós luva somos de... leoninas. É, leoninas Sim. fortíssimas. Leoninas, eu e Ariel. Mas como é que você lida com a crítica? Positiva, não a negativa. A negativa a gente crítica. joga fora. É. Vamos falar das duas. Eu acho que assim. Falar da positiva primeiro, que a Michelle pediu. Eu escrevo não com o objetivo de chegar na outra pessoa. Claro que toda escritora, todo escritor, todo mundo quer ser lido. A gente quer ser ouvido, a gente quer que saibam que a gente existe. Sim. Mas eu não faço isso com esse objetivo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito íntima. Concordo. E sendo uma coisa muito íntima, Caguei talvez pra... toque, talvez toque a pessoa, é. talvez não toque, tá tudo bem, sabe? E assim, eu sou muito desapegado da minha obra. Eu tive uma professora, Que legal isso, eu sou tão apegada. Então, eu sou, nossa, totalmente desapegado. Isso é legal. Eu tive uma professora, lá da UFMT, ela inclusive. Figura controversa, alguns amam, outros odeiam. Mas eu gosto. Que ela dizia uma frase assim, nunca está bom. Eu e você interpreto sabe de que eu outra maneira. concordo com ela. Nunca está bom. Nunca Porque está. se o dia que estiver bom, você tá morto. Sim. Eu concordo. Ai, Eu acho em partes, amiga. Tá lindo. Terminar. Gente, que maravilhoso. não, Eu eu penso acho que assim. tem Não, mas um eu bom... concordo. Sim, Tem bom assim, pra por aquele exemplo, momento. pra aquele momento, mas não está bom. E a escrita, Sempre melhorar. só E a escrita tem isso. parênteses. Porque assim, O a livro que escrita- nós fizemos os 3 juntos. A gente queria mudar um monte de coisa já. E a escrita, ela tem disso. A E escrita, tava ela- bom na época que a gente fez. Eu acho que a escrita, ela tem disso. Pra mim, eu vejo isso também. Eu escrevo uma coisa. Quando eu vou ler de novo, eu falo... "Ixi, E sabe que tem coisa que eu dá gosto vergonha disso? de continuar lendo. E sabe que eu gosto muito Não, disso? eu não tenho vergonha de ler nosso Eu livro, tenho. nem Não, a nossa, pau, ainda Juvenal. não, eu não li de Ainda novo. não. Ai, Mas vai ter que medo! Vai ter um momento que eu vou ter vergonha. Olha lá. Não. Mas eu tenho sabe que orgulho, eu- sabia? Eu adoro. Assim, claro que eu tenho... Eu não sou escritora, né, gente? Vamos lá, eu fiz uma participação ali. Mas, assim, eu vejo que, no sentido... Esse que vocês estão do não acabado, do sempre poder, de sempre poder acrescentar, é aquela coisa assim que o próprio Protásio, a gente entrevistou o Protásio, que fez o documentário do Chico Gil, o livro, e ele fala assim, putz, poderia ter colocado aquela história. Então, assim, eu sempre acho que o nosso livro, o Segue Dá o pra Barco, colocar mais coisa, sempre né? dá pra colocar mais sim. coisa, sabe? Sim. Eu Porque é um acho livro que- autobiográfico, é uma escrevivência, Mas mas tem é... sempre mais coisa a ser colocada. Sempre tem um detalhe, uma vírgula a mais. E eu penso assim, eu acho que a obra final somos nós. Sim. Nós somos a obra final. Sim. Porque se eu pegar, que eu tinha uma outra professora também, queridíssima, a Lena, lá da Universidade do Rio Grande do Sul, que ela falava assim, olha que é uma mulher incrível, fenomenal. Ela tinha feito o pós-doutorado dela na Universidade de Zurique. Nossa. A mulher era extraordinária. E aí um Nossa. dia ela falou na sala assim, às vezes eu olho os artigos que eu publiquei no início da minha carreira e eu penso, gente, que besteira. Por que eu escrevi aquilo? Que coisa burra. Eu fiquei pensando assim, se ela, maravilhosa, assim, pensa isso, eu tenho algo a aprender.
Então, assim, se daqui a 10 anos eu olhar pras coisas que eu escrevi e falar, nossa, está lindo, maravilhoso, nunca haverá obra melhor no mundo. Concordo Então eu com não isso. cresci. Eu que não cresci. de Então, 10 anos. eu posso Eu falar acho. do vídeo. O vídeo, por exemplo. O vídeo. Tem muita gente... O vídeo. Nós estamos fazendo um vídeo aqui sim, também, sim. tá? Eu sou do vídeo. Eu venho do vídeo, desde 4 Sim. anos de idade, eu venho do vídeo. Então, o que acontece? Eu me assisto... Cara, se eu tenho vergonha alheia daquilo que eu fiz, tenho bicho, vergonha nunca mais eu vou fazer aquilo. Então, eu preciso... É um exercício. É claro que... Concordo. Você assiste pra ver o que você precisa mudar, assiste, né? você precisa mudar. E eu concordo tanto com isso. Eu acho assim... É se enxergar. Eu acho sob que uma a gente outra fala, ótica. falando de leonina, a minha vaidade leonina, eu acho que ela tá em outras coisas. Sim. Porque aquilo que eu produzo, eu acho que eu tenho muita crítica também com aquilo que eu produzo. Porque eu vejo de novo e eu falo, nossa, dava pra mudar tal coisa. Dá pra mudar ainda. Quando eu tiver oportunidade, vou mudar isso daqui. Porque eu acho que a gente tem aquela coisa de olhar e falar, naquele momento, eu tava Sentindo isso, sentindo né? isso, eu escrevi dessa forma. Hoje já não seria assim. Sim. E isso que a Ariel falou é uma realidade. Eu vi também uma palestra de uma mulher maravilhosa na época da faculdade. Gente, como amava aquela mulher. Escreveu um livro, Cativos do Sertão, Luísa Rios Volpato. E ela falou, é um livro da década de 80, ela falou, ai, gente, hoje, e até hoje, né, usado na universidade. Contextualizado, E ela né? falou, não, hoje eu já não faria isso, não faria aquilo. Tem meu professor também, o Bruno Pinheiro. Bruno também, maravilhoso. Bruno, eu fui ler, eu li o livro dele, maravilhoso, né? E um trecho lá de Teresa de Benguela, que eu fui ler Homens de Ferro, não sei, Homens de Barro, Mulher de Ferro, uma coisa assim, ai, desculpa por eu ter errado, mas enfim. Calma. E aí vambora. ele fala assim, não, tal capítulo eu não faria mais. E o livro, eu quando li, falei, nossa, que negócio maravilhoso. Que coisa tudo. É Olha legal como é que essa é. autocrítica, né? Eu acho que a gente tem que ter essa autocrítica. Não, o Tem dia uma que você coisa- achar, e eu concordo com essa pessoa que falou pra você, o dia que você achar, que você acordar e falar, não, gente, eu sou a perfeição. fodão. Pode morrer, né? Pode morrer no dia seguinte ou na hora seguinte, porque nós somos um processo de metamorfose, né? E é por isso que eu falava daquela questão do início, desse intelectualismo esvaziado, sabe? Líquido, né? Não, uma intelectualidade vazia, assim, que o único foco ali é o ego, é só o eu sou maravilhoso, eu escrevo melhor do que todo mundo, eu sou o Narciso. grandão. Ai, não, sabe, não é sobre isso. Pelo menos a minha escrita não é sobre isso. Aham. E tem uma outra coisa também, que me Embora ajuda muito a pensar. você seja foda. Ah, eu desculpa. Realmente. Gente, só Olha, corrigindo. Homens de ferro, mulheres de pedra. Bruno Pinheiro Rodrigues. Tá, já fez a correção. Beleza, E continuando. tem uma coisa que eu acho fundamental, eu pelo menos publico bastante em revista, isso que ajuda muito na circulação, né? A gente Sim. tem muitas revistas digitais interessantes. E essas revistas passam por uma análise, não é qualquer um que chega lá e publica. Claro Então que não, tem uma manda, curadoria. Tem um comitê enorme. Inclusive, esses dias eu tive um artigo ali que foi, um ensaio na verdade, que foi selecionado por uma revista lá acho que de Pernambuco, uma revista bem interessante. Estava na 41ª edição, tem um comitê gigantesco, acho que mais de 15 membros. A maioria deles, mestre ou doutor. Nossa. E meu ensaio foi aceito. Eu fui ler o ensaio e falei, não, mas tá muito ruim. Mas aí eu fui pensar, não, mas se ele foi aceito, Não é tudo tão bem, ruim assim, não é não. ruim, sabe? Então, a gente tem que entender também que a gente é lido pelo outro. E o outro vai fazer a leitura dele a partir das referências Concordo. dele, a partir daquela realidade. E a gente cobrar de si uma performance excepcional o tempo todo também não é real. É Isso um broxante. Não, para, também não dá. então, eu sei que tem poemas meus que eu escrevi que eu gosto. Eu falo, nossa, gostei. Eu ainda gosto dele. Tem outros que eu falei, tá, ele é um poema razoável. Porque mesmo dentro da nossa produção, nem tudo vai sair tão bom como a gente gostaria. Não dá. E não assim, dá. e tem aquele momento de empolgação, você faz depois, você fala, nossa, podia ter feito melhor, né? Porque depende do momento que você leu, depende Mas do momento que esse você é o tá. tesão do presente e do Isso é possível legal. futuro, né? É você falar, eu dei o meu melhor hoje, agora, nesse momento, now. Amanhã é um novo dia. Amanhã você olha pra trás pra aprender. Não pra se martirizar, Pois que é aquela coisa da culpa. Eu detesto essa palavra. Toda vez Tem que a Rafaela fala culpa, eu falo, filha, não. Você pode ser responsável. Agora, culpável, não dá. Tem um documentário da Marvel, né? Sobre a vida do Stan Lee. E é tão legal uma parte que ele fala sobre a escrita. E ele fala assim que... Antes, né, ele fala de banda desenhada, né? Ou história em quadrinho.
E aí, ele fala, quando ele escrevia, né, antes, tinha todo um roteiro, tinha que ser assim, assim, assado. E aí chega um momento, aí ele mesmo não gostava. E aí ele fala que chega um momento que a mulher dele, ele queria sair, parar de fazer aquilo, porque ele achava uma coisa menor, escrever, sabe? HQ. E aí ele chega na mulher dele e fala, eu quero sair, quero deixar isso. Ela fala assim, já que você já tá querendo sair, começa a escrever uma coisa que agrada a você. Sim. E aí ele falou, é verdade. Aí ele começou a escrever uma coisa que agradava a ele. Lembrar um negócio muito importante. E aí, tenho 2 historinhas para contar sobre isso também. Aí o que aconteceu a partir disso? Aconteceu que, olha o sucesso que se tornou, né? As histórias. As histórias dele, tudo, e o Homem-Aranha, o que é o Homem-Aranha? Aí ele fala, ele viu uma aranha descendo. Uma aranha não, era um... O que era? Uma abelha? Sei lá, uma mosca descendo, uma vespa descendo, e aí ele teve a ideia. Então ele começou a escrever algo que divertia ele, que ele ia gostar de ler, que ele ia gostar de ler. Uhum. E isso fez o quê? Fez agradar os outros. Aí volta naquilo que a Ariel tinha falado, não, gente, que é legal, porque você quer admiração. A gente A gente gosta. A gente gosta, a gente tem vaidade, né? Então, normal. Mas eu lembrei de uma coisa que você falou e foi o que foi o motor propulsor da minha pintura, por exemplo, que aqui vocês veem 2 exemplares da simbiose minha e da Cris, mas o gato, quando ele surge porque eu pintava para mim. Se eu pintasse pro outro, pensando se o outro vai gostar, não ia sair. Eu falava, cara, eu vou fazer para mim. Se ele não gostar, foda-se. Vou ficar para mim. Eu estou fazendo para mim e saía lindo. Porque eu botava o meu, eu acho assim, e assim, eu acho que uma coisa que eu descobri esses dias recentemente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a pintura é o nosso subconsciente sendo remexido, e a escrita é o consciente sendo remexido. É algo fortíssimo, porque quando você alia os dois, e na hora que a gente fala sobre Segue o Barco, e a gente alia pintura escrita, é mexer com o subconsciente, que mexe 95% da gente, e a escrita, que é 5%, e já é doído demais, você se rasga mesmo. Né? Sim. Então, assim, muito... E quando você falou isso, essa coisa que a mulher dele deu esse conselho, foi o melhor conselho. Eu tive que fazer isso sozinha. Eu falo assim, não, gente, eu vou pintar pra mim, cara. Se eu gostar, tá ótimo, entendeu? Se outra pessoa gostar, beleza, senão... E às vezes parece que é tão mais difícil a gente gostar do que o outro. É verdade. Sim, claro. A gente procura a perfeição, embora ela não exista. Mas é nessa procura que aí, nos pequenos erros, a gente acha grandes janelas de oportunidade, de aprendizado, de tudo mais. Tem uma história muito engraçada. O último livro que eu publiquei, Poema de Ariel, eu tinha um monte de poema guardado lá, eu não gostava deles. Um monte de porcaria aqui, um monte de porcaria. Mas eu não gosto de ter trabalho guardado. Tem um monte guardado porque publicar um livro é caro. Aí eu falei, vi uma chamada aberta, ela falou, vou mandar. Aqui aceito. Foi aceito. E hoje eu gosto do livro. Porque ficou um trabalho gráfico tão bonito, uma coisa bonito tão fofa, mesmo. sabe, com tanto carinho que produziram. Então, aí entra e volta o Bakhtin, né? Por exemplo, eu li, que a gente foi no podcast, né? No outro que a gente, que você levou o livro pra gente. Sim. Eu li, eu gostei tanto. De todos. Então, assim, não dá pra imaginar, né? Você olhar e falar, tem essa coisa, né? Sim, então. E é isso, a gente tá o tempo todo sob o olhar do outro, né? Então... E tem uma coisa muito curiosa da escrita, porque a escrita eu gostaria de deixar uma compromisso. coisa assim muito clara aqui, porque assim, quando você fala que a gente está sempre sob o olhar do outro, parece que pesa, sabe? Então assim, gente, dane-se a opinião alheia. Se você está feliz e você não está fazendo mal a outra pessoa, né? Com certeza. Sem maldades. É bom, Concordo. cara. E aí entra Porque assim, questão... eu vou me preocupar com o que o outro vai falar. Bicho, ele vai falar você fazendo ou não fazendo. Saia, faça, aconteça. E aí entra uma questão bastante polêmica, né? Que a gente pode pensar aqui, porque a Ariel produz uma literatura que não, eu quero fazer isso, eu tô fazendo isso por mim, pra mim, né? Uma coisa totalmente sua. E tem também a escrita acadêmica. Sim.
A escrita acadêmica dificílima para agradar também, alguém. Ela tem que agradar uma banca. Então, aí eu quero que você fale sobre isso. Por exemplo, qual a diferença de você escrever algo que você não... Eu quero... Isso aqui eu quero me agradar. Isso aqui eu tô fazendo... É minha vaidade. É. E assim, e da escrita que você tem que agradar uma banca. Qual que é a diferença? Como que você percebe? Como é que você trabalha isso? Olha, eu sempre fui um pouco petulante. Isso é Adoro. muito bom. Então, assim, eu sempre tive esse perfil, assim, de chegar e falar, olha, eu sei que a regra é X, Y, Z, está aqui explicada todas elas, estão aqui as referências, mas o meu posicionamento é X, de acordo com X, Y, Z, e eu vou seguir isso daqui de acordo com X, Y, Z, não importando isso daqui, porque isso aqui não faz sentido aqui. Legal. Nem Sempre fora sempre da dá caixa, certo. né? Nem Nem sempre sempre- dá certo, é. evidentemente. Depende muito do contexto. Mas, assim... Mas você contextualiza muito bem, né? É, Todos eu os seus acho trabalhos Eu acho que tudo são- que a gente vai fazer é uma coisa muito importante, né? A gente não escolhe as coisas porque, esse livro aqui tem figurinha, esse aqui é bonitinho, eu gostei porque ele é rosa. A gente tem que ter essa fundamentação. Isso é uma questão fundamental até para formar opinião. Sim. Porque hoje as pessoas tiram opinião na famosa fonte, tirei do Fontes da minha cabeça. Vozes da Minha Cabeça 2022. Porque assim, sabe, a gente precisa saber o que está fazendo, por que está fazendo e com qual finalidade está fazendo. Então, Sim. por exemplo, o uso da primeira pessoa. Gente, eu adoro isso porque o senhor lide no jornalismo. E olha, Várias uma perguntas. ligações. Uma ligações? Ai, nosso Cristóvão. amigo Cristóvão. Peraí. Mas enfim, agora? e agora manda uma mensagem para ele enquanto você explica para nós essa contextualização e essa falta de liquidez, assim, sabe? Por exemplo, geralmente não se usa a primeira pessoa num artigo. Né? Não é tão comum, geralmente se usa a terceira. E geralmente a metodologia é bastante racional, claro, assim, objetiva, direta. Sim. E isso é uma coisa que, assim, existem regras, eu digo que são regras que a gente pode romper, existem regras que não dá para romper. Umas flexíveis, outras não. Sim. Então, por Ok. exemplo, questões de metodologia. Eu trabalho com linguística, sobretudo. Então, metodologia na linguística é fundamental, é essencial. Não dá pra se fazer um Matemático, trabalho. né? É matemático. Na maioria das vezes é matemático. Então, isso não dá. Mas a maneira como eu vou apresentar essas informações, de uma maneira ou de outra, demonstra um determinado posicionamento. Sim. Tem uma filósofa muito interessante espanhola Ai, chamada que Maria tudo. Zambrano. Maria Sembrano. Vai anotando Zambrano. aí. Samaro? Sambrano. Zambrano, como o povo fala aqui. Que ela ela faz uma crítica muito dura a essa ideia de que a razão consegue explicar tudo. E ela fala, então, ela propõe a ideia da razão poética. Que nós não somos seres inteiramente racionais e nem todos os temas são passíveis de serem explicados pela metodologia racional. Já haja em vista a psicologia, filosofia, a psicanálise. Então, eu gosto de trabalhar nessa Tem linha. a subjetividade, né? Então, eu gosto de trabalhar ali nessa linha, trazendo algum aspecto ali. Mas, evidentemente, ciência é ciência, poesia é poesia. Então, existe uma rigidez ali que não dá pra gente contornar e que talvez não seja o objetivo também contorná-la ali. Mas há uma outra questão também. Quando a gente fala de ciências humanas, é uma coisa diferente de ciências da natureza, de ciências matemáticas. Sim. Então, elas demandam também uma abordagem muito particular. E eu busco sempre me colocar nesse momento. Então, por exemplo, uma questão bastante simples. Quando a gente escolhe ali trabalhar com o autor... Por exemplo, uma vez eu recebi uma crítica, fiquei... Eu não fiquei assim triste Leonina. porque eu sempre espero a Leonismo crítica. sempre baixa. Mas eu fiz um artigo para uma revista da USP. Aí o parecerista escreveu assim: o seu artigo não traz nenhuma contribuição à ciência. Oi? E você que citou um autor aqui que foi acusado e foi preso em 2016, acusado de ter pornografia infantil. Eu nem sabia. Feou, malandro. Aí, assim, ele escreveu 4 páginas de fundamentação de por que meu artigo estava sendo rejeitado. Ele me deu nota 0 e me passou 2 páginas de referência para eu ler. Nossa, mas aí... Mas você Aí- aprendeu mas com aí- Não é que eu nem fiz? leonismo com isso. Não, aí o que eu fiz? Eu peguei as referências, coloquei no Google e fui ler. E ele estava certo, sabe? Eu acho que ele estava certo. Porque citar um autor que foi preso por conter pornografia infantil, assim, é uma coisa
a gente tem que realmente Gente, pensar a mas de respeito. zerar e de falar que não contribui nada, pelo amor de Deus, gente, Também não também precisa ser é o fim agressivo. do Eu acho que mundo. intelectualismo também tá Que é isso que a gente nisso. estava falando em off, É aquela coisa do sobre a pessoa se sobrepor. Eu acho que Sim. tudo tem o seu jeito. Olha, infelizmente, é o jeito de você falar. Já... Zero, eu já acho muito pesado. Ai, acho Não, mas pesado. eu acho Podia que dar assim... um 2, né? eu acho que Tudo assim... certo. Dá um. Mas eu acho que assim, a intenção do outro e o que eu recebo são coisas diferentes. Tem um ensinamento japonês muito lindo que fala assim... Se Ajuda Só pra alguém gente gente. finalizar, gente. Ajuda porque a gente com esse já ensinamento deu japonês. 45 minutos, tá, queridos? Só pra concluir aqui, tem um ensinamento que fala assim... Tinha um velho sábio, que era um samurai, e um jovem samurai que foi desafiar ele. E ele xingou o velhinho o dia inteiro, porque falava que aquele lá era um sábio que nunca tinham derrotado. Ele xinga, ele cospe na cara do homem, passa assim o dia inteiro. No final ele vai embora e desiste. Aí pergunta pra ele, por que você não lutou com ele? Você podia vencer, você é um samurai tão experiente. Ele fala, olha só, quando alguém te traz um presente, e você... Encontrei na internet sobre ele se governa o dia inteiro porque falar com ele lá não sabe quem nunca tinha Meu derrotado Deus. no Inteligência final vai artificial? Tenho medo dessas Michele, coisas. que bagulho é esse? Esse bagulho foi louco, Medo. cara. Agora Medo. E aí, ele vai falar assim, quando alguém te traz Fala um do presente... velhinho pra mim, pelo amor de Deus, isso não aconteceu. Quando alguém te traz um presente e você não aceita, o que acontece com esse presente? Volta pra mão de quem estava com ele. E aí no fim ele ainda falou, e olha só, as pessoas dizem que eu nunca fui derrotado. E novamente eu não fui derrotado. Ele que voltou, ele que perdeu. Ele veio até aqui pra lutar comigo, pra E eu não tirar dei a essa minha... E eu não dei vontade. essa oportunidade. Então, Ah, eu tirei não, dali um gente, ensinamento do que eu que coisa podia para maravilhosa. melhorar o meu texto. Não vou levar isso pro pessoal. Não tem por que levar pro pessoal. Então, isso que eu Amei, acho que é uma coisa que tem que ser amei. trabalhada. Com Porque certeza. não é Devolva fácil. o que não é seu, né? Porque assim, é difícil você conseguir. Porque pra mim, só pra finalizar a minha fala, e aí a gente finaliza tudo, né? Depois com o Michele. Pra mim, escrever é comprometer. Você tá ali. E essa coisa. E pra mim, eu não consigo uma escrita que. Eu não consigo. Porque tanto que eu não consegui fazer isso na dissertação, eu não consigo uma escrita científica. Eu não consigo. Aquele que o europeu chama de ciência. Então. Pra mim, é uma coisa pessoal. Então, e tá ali, por exemplo, É quando eu fui íntimo, escrever, né? é íntimo, tem muita coisa ali. Então, conforme a forma Eu que a acho que pessoa quando fala, ele ela fala vem diretamente. científico, é impessoal. E aí vem a imparcialidade. E a imparcialidade não existe, Não porque aí Durkheim, aí eu sei de Durkheim, querida. Durkheim Pois é. disse que não existe e não existe mesmo. Porque a partir do Por mais que momento que tentou, você né? diga que você é imparcial, você já está sendo parcial. Então, amiga, concordo Ariel com você. parte 1, né? Porque tem que ser Ariel parte 2, tem Ah, muita parte coisa 3, ainda, né? parte 4, parte 5, parte porque 6, tem que todas vir um as dia partes. pra falar da arte, né? Hoje a gente vai falar de uma arte, que é a literatura, tem que vir outro momento pra gente falar da outra arte, né? Que é pintura, Olha, que é ilustração, né? sim. E todas as Tamo aqui, diferentes tamo aí. fases, né? Pois é. Ariel é multifacetado. Multifacetada, chiquérrimo. Olha, muitíssimo obrigada por brindar, semear e nos ensinar tanto, né? 45 minutos não é nada. Comparado ao tamanho da sua inteligência, o tamanho da sua contribuição, o quanto você contribui, Semeia mesmo, né? semeia na vida das pessoas. Nós vamos, com certeza, você deve ter acompanhado durante todo o nosso podcast de hoje, as capas, os livros, as revistas. E com certeza você no nosso Instagram vai ter acesso a Que a gente já todas passa- as informações. durante a semana a gente passou bastante, né? Para você ter mais coisas. Então não deixe de seguir Sementes Podcast no Instagram, tá aí o nosso amigo Pedro vai colocar. E também no YouTube, assine e se inscreva, é a sua assinatura no nosso canal. Exatamente. E ative o sininho, né? Sim, Pra com você certeza. E dá o like. acompanhar. E dá o like! Minha filha seria ótima falar, dá o like, mamãe. E aí só termina falando como as pessoas vão fazer pra participar da Ikebana. Isso. Ikebana. Ah, e a Ikebana tem uma super novidade. Agora a gente tem um site, Ai, que legal. revistaikebana.com.br, com um sistema todo Digital para fazer inteligente. Legal. e com fluxo contínuo agora. Pode ser submetido a qualquer momento. Tem os Nossa, que templates legal. específicos lá. E a nossa equipe agora, todo mundo avaliando junto, trabalhando junto com os editores, para manter ela sempre atualizada.
Tá É a certo. segunda edição da Ikebana. O que a pessoa Desse precisa ano. fazer? Entrar. Entrar no site, baixar o template de acordo com o que ela quiser mandar. Tem pra poesia, tem pra conto, tem pra artigo. O que quiser. Colocar o seu texto ali e enviar pelo sistema. Sucesso. E fazer inscrição, é claro, né? Sucesso. Sucesso! Ai, que maravilhoso que foi Muito hoje. Eu obrigada, que namastê. Ai, é isso, né? É isso. Obrigado. Esse foi o nosso Sementes de hoje. Muito obrigado pelo Gente, carinho da sua agradece. audiência. Semana que vem, quinta-feira, tem mais, né, Cristina Soares? Exatamente. Um beijo. Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.